Meus amigos advogados, advogadas, estudantes de direito e todos que me seguem por este canal, sejam mais uma vez muito bem-vindos. No vídeo de hoje o tema é extremamente polêmico, né? Nós vamos falar sobre como escolher sócios e principalmente se o seu escritório de advocacia precisa necessariamente de sócios para poder crescer. E além disso, vamos conversar também a respeito da necessidade ou não de se fazer um bom documento societário aí no seu escritório para poder assegurar que aquela combinação ou aquelas regras do jogo societário sejam evidentemente cumpridas. Afinal de contas, não podemos ser casa de ferreiro, espeto de pau. Bom, então eu sou extremamente contrassenso quando se fala de sociedade em escritório de advocacia, e não porque eu acho ou acredito que você deve ou não deve ter sócios. É que grande parte do discurso relacionado a escritório de advocacia vem de uma forma muito ingênua. De modo geral, quando se está começando o seu escritório, e foi assim comigo também, tá, gente? A gente tem o péssimo hábito de cair naquela falácia de buscar um sócio que seja complementar, e a gente acredita que com isso nós vamos ter um escritório efetivamente de sucesso. E uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra e principalmente não existe nenhum tipo de correlação entre isso. Então a gente precisa começar a pensar de forma um pouco mais racional a respeito das formas que nós temos de identificar a necessidade de se ter um sócio. E num primeiro momento, o que eu acredito que nós devemos pensar é: quando eu tenho sócios, isso quer dizer inevitavelmente que eu tenho pessoas se conectando com outras pessoas e ampliando a sua rede de contatos. A advocacia é indiscutivelmente uma profissão de fidúcia. E o que eu quero dizer com isso? É uma profissão de confiança. Então, por mais que a gente possa ter linhas de receita baseadas em produção de conteúdo, em tráfego pago, em tráfego orgânico através de produção textual, no final do dia, muito provavelmente, o seu cliente vai decidir te contratar ou não, vai decidir te outorgar a procuração ou não, se ele sentir confiança dentro daquele determinado processo de venda ou dentro daquelas conversas preliminares na fase de contratação. Salvo raríssimas exceções, a confiança passa necessariamente por qualquer processo de venda, e ainda mais numa profissão como a nossa. E o que eu quero dizer com isso? Na minha concepção, e isso é uma opinião pautada nas coisas pelas quais eu já passei, eu acredito que no primeiro dia você deve entender se o seu negócio é um negócio que faz sentido sob a perspectiva de crescimento. E o que eu quero dizer com isso? Se é um negócio escalável ou se vai ser um negócio fundamentado em uma produção técnica muito acurada. E por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque se a sua escolha for efetivamente um escritório escalável, é bem provável que não seja tão importante num primeiro momento que você tenha sócios. Afinal de contas, apesar de você ter que constituir ali uma capacidade técnica relacionada a isso, gente no primeiro momento não será a coisa mais importante do seu negócio. E isso parece ser um pouco estranho, no meu ponto de vista. E antes que você deixe um comentário dizendo como gente não vai ser a coisa mais importante se um escritório de advocacia é feito de pessoas, né? Serviços jurídicos são serviços fundamentados na intelectualidade. É que um escritório que tem escala, e eu já trabalhei em um escritório assim, ele é conduzido por pessoas, mas ele precisa ser à prova delas. E por que eu digo isso? Porque nesse mundo da escala, recuperação de crédito, grandes bancos, né, defesas de clientes que têm contencioso em massa,
os procedimentos e a forma como você conduz os processos, uma forma estruturada como você conduz os processos, são tão ou mais importantes do que propriamente o conhecimento técnico ou o emprego das teses que você vai apresentar, o trato com o cliente ali, né, no dia a dia. E, portanto, o que eu quero te dizer é que, nesse momento, talvez um sócio, para poder justamente expandir essas conexões, não seja a coisa mais importante do seu negócio. Agora, se você pensa em expandir linhas de receita, se você pensa em criar produtos que são ou serviços que sejam próximos ao seu, aí eu entendo que faz bastante sentido. Então, se você quer ter um escritório full service, né, que atende diversas áreas, ou se você quer ter um escritório de nicho, como é o nosso escritório aqui, né, que atende preponderantemente empresas de base tecnológica, nós temos um atendimento em grande parte das áreas principais do direito, mas é um tipo de atendimento focado em um perfil de cliente. Aí eu faço gosto que você tenha sócio. E, portanto, eu acho que essa diferenciação é bastante importante. Mais do que isso, eu me contraponho também àquela ideia da complementariedade simples, né? Que dizem assim, se você tem um sócio que tem perfil comercial, ou se você tem um sócio que é técnico, isso é o ideal. Na minha cabeça, todos os sócios, independentemente de quem sejam e em que momento seja do seu escritório, tem que ser aquela pessoa que tenha competências para poder fazer o que for necessário. Seja um bom perfil técnico, se precisar prospectar, prospecta, né? E por que eu digo isso? Porque na maioria das vezes, um sócio que é preponderantemente técnico, no futuro, ele vai ser caro, né? Porque se ele é só técnico e ele tem dificuldades de se relacionar ou tem dificuldades de comunicação, ele basicamente vai ser um advogado sênior ou um especialista que tem participação societária. Então, para o meu modelo de negócio e na minha cabeça, sócio tem que ser aquele cara que está pronto, né, para poder fazer o que a empresa precisar. Então, a principal característica de um sócio é a capacidade de aprender coisas novas e se adaptar conforme a sua empresa ou o seu escritório de advocacia exigir. Então, essa história de eu tenho um colega que é bom tecnicamente, ele vai fazer as petições e eu vou prospectar. No final do dia, você estará fazendo a parte técnica, prospectando, resolvendo problemas de natureza contábil, financeira, administrativa, e ele basicamente vai ser um advogado técnico que tem participação societária e desfruta de todas as vantagens que a empresa eventualmente pode trazer para ele. E esse é um dos principais problemas societários que os escritórios de advocacia alcançam. Chega num determinado momento, aquele sócio que é o sócio comercial, né, que é o pau para toda obra, digamos assim, mas que também tem um bom conteúdo técnico, ele se sente desconfortável, porque ele diz, bom, eu estou trazendo 90% dos clientes, quando os clientes querem saber do processo deles, ou quando o cliente quer saber, enfim, de algo específico sobre o que está sendo conduzido, sou eu que tenho que dar a notícia e o meu sócio, na maioria das vezes, está se escondendo por trás da mesa, né? Ele fica lá fazendo protocolos, ele fica estudando jurisprudência, mas de fato sou eu que coloco comida na mesa. Então, isso vai inevitavelmente trazendo desconfortos, principalmente porque você, dada essa situação, vai precisar, para se sentir confortável, de mudar a regra do jogo no meio dele, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque vai chegar num determinado momento que você vai dizer, pô, não é justo, então vamos transformar uma sociedade que era 50-50 em 90-10, e aí o seu sócio técnico que diz, nossa, eu faço 20 petições por dia, eu faço 40 petições por dia, eu consigo uma reversão lá no tribunal, eu faço uma sustentação oral que gera caixa para nós, ele também vai se sentir desconfortável e aí é onde tudo dá errado. Então,
se afastem desse conhecimento raso e medíocre de que os sócios precisam ser complementares sobre essas perspectivas mais superficiais. E eu não acho que não tem que ter complementariedade, não é isso, né? Mas eu acho que existem premissas que você precisa necessariamente firmar e aqueles sócios, né, o dono da empresa, né, ou os donos da empresa, precisam fazer o que é necessário para que a empresa possa continuar crescendo a cada dia. Ainda que isso seja diminuir poder, né? Porque esse é um outro problema da sociedade. Conforme a empresa cresce, você precisa delegar, você perde poder sobre determinadas áreas do negócio e tem sócios que se sentem desconfortáveis. Então, essa é uma característica também bem complexa para as sociedades. E aqui, caminhando para a nossa conversa final, então já falamos sobre se você precisa ou não ter sócios e coisas que você precisa observar com relação a isso. E, num segundo momento, como identificar quem são essas pessoas. Nós precisamos falar de documentos que consigam ajustar todas essas nuances, né? Então, você que não é da área do empresarial ou do societário, quando for formalizar uma sociedade, de duas uma, né? Ou estude sobre a formulação desses documentos, ou procure um colega advogado que seja especialista nessa área. Eu tenho pessoas que já advogaram para mim em outras áreas nas quais eu não atuo e vou dizer, ter um advogado é algo excelente. E falando disso, o principal documento talvez seja o acordo de sócios, né? Era um acordo de sócios em que os advogados vão deliberar sobre tudo da perspectiva societária relacionada ao escritório. Então é lá que nós tratamos hipoteticamente de como as decisões serão tomadas, né? Se tem quórum, como vota, qual é o número de decisões, se o cara é majoritário, se não é, né? O que acontece, por exemplo, se um resolver sair, né? Os escritórios não têm isso. Imagina que quando vocês resolvem sair, ou um advogado resolve deixar uma sociedade, ele diz, né? Eu estou falando dos pequenos e médios escritórios, né, gente? Não os grandes escritórios que têm uma estrutura de governança robusta. De quem é o cliente, né? Primeiro que o cliente não é de ninguém. O cliente, ele contrata aquele que fornece o melhor serviço na relação custo-benefício, né? Segundo, que o cliente é do escritório. Né? Não tem um cliente meu, Heitor, ou da minha sócia Larissa, ou o cliente da Bianca, enfim. O cliente é do escritório sempre. Né? Então, essa cabeça de que o cliente é do advogado que prospecta, ela é uma cabeça limitada sobre a perspectiva de um escritório que tem uma visão empresarial, né? Que tem uma visão construtiva com relação à marca, um escritório que quer gerar oportunidade para as outras pessoas, quer catalisar a receita. E, portanto, quando eu falo disso, neste documento que eu disse, né, o acordo de sócios ou o acordo de cotistas, como queiram, além dessa questão da liquidação, eu posso ter, por exemplo, a precificação de saída. Né? Na minha cabeça faz muito sentido que o advogado tenha valor enquanto ele está na sociedade. Afinal de contas, como eu disse para vocês, se você tem um tipo societário ou se você tem um negócio que é muito pautado nas pessoas, é diferente de você ter uma empresa em que o equity ou a participação societária cria valor por si só. Né? Quando você pega uma empresa de varejo, o valor dessa empresa está depositado no fluxo de caixa ou na receita que ela é capaz de gerar ao longo do tempo. E no escritório de advocacia, a receita que ela é capaz de gerar ao longo do tempo não está no produto ou não está na solução tecnológica desenvolvida, está nas pessoas, né? Principalmente para grande parte dos escritórios. Né? Eu falei um pouquinho da diferenciação dos escritórios de escala e escritórios de nicho, ou boutiques, como queiram, né? E, portanto, na minha cabeça, faz sentido o modelo de partnership, né? Um modelo em que tenha vários sócios, mas esse sócio precisa trazer valor para o negócio. Então, a partir do momento que ele deixa a sociedade, é claro, ele precisa ter uma rentabilização por tudo aquilo que ele entregou para o negócio, mas definitivamente o valor
que esse sócio recebe precisa ser entregue a ele não no futuro, né? Mas enquanto ele está entregando serviço para a sociedade. A partir do momento que ele deixa, evidentemente, ele vai ter essa contrapartida, mas não pode ser uma coisa estrondosa, né? Porque senão faz sentido que o sócio faça dessa saída uma forma de enriquecer, digamos assim. E na verdade, quem precisa ser rico é o escritório, né? É a PJ, é a pessoa jurídica, é o legado, porque é o escritório que vai gerar empregos, que vai gerar oportunidades, que vai transformar através de soluções jurídicas as vidas dos clientes, né? E não a pessoa física, né? O enriquecimento da pessoa física é uma consequência da estruturação da pessoa jurídica. Então, eram essas as mensagens que eu gostaria de dar. Eu espero que tenham gostado do vídeo e sobre essas reflexões que estão sempre à tona, né? Principalmente para quem está pensando em começar um escritório ou está naquele ponto de inflexão, né? Será que trago mais sócios? Será que não? Grande prazer sempre em falar com vocês. Deixa aí nos comentários se você já teve problema societário, se estava num acordo de sócios, se tinha acordo de sócios. Me sigam também nas redes sociais. Grande abraço e até a próxima semana.